O amor é uma ilusão que nos leva a pensar que estamos em busca de uma pessoa, quando na verdade estamos em busca da perpetuação da espécie. Arthur Schopenhauer. Olha, sabe aquela coisa que chamamos de amor? Aquele frio na barriga, aquele impulso que parece incontrolável? E se isso, no fim das contas, fosse só instinto? Uma resposta natural, quase biológica? Eu sei, pode parecer um pouco estranho, até duro de ouvir. Mas e se essa coisa que a gente vê como mágica fosse, na verdade, o corpo simplesmente fazendo o que foi programado para fazer? Hoje, quero te convidar a pensar nisso de um jeito diferente, a mergulhar fundo nessa ideia. Porque mesmo que seja só biologia, talvez ainda seja a coisa mais linda e inexplicável que existe. Vamos juntos nessa? Porque, olha só, não é que o amor perca o valor se for biológico. Na verdade, entender o que acontece com a gente, o nosso corpo, o nosso cérebro, cada sensação que ele nos traz, pode até deixar tudo isso ainda mais fascinante. Pensa comigo, se tudo isso que a gente sente, essa atração inexplicável, essa vontade de estar perto de alguém, faz parte de como somos programados, o amor se torna ainda mais fundamental. Tipo, é como se nosso corpo já soubesse que precisamos uns dos outros, e ele encontra um jeito de nos lembrar disso. Então, e se esse sentimento, mesmo com uma explicação científica por trás, for muito mais do que só uma reação? E se o que a gente chama de instinto ou química for só a base? Talvez seja a forma como a gente escolhe viver esse amor que dá a verdadeira mágica. É nesse ponto que as reações viram escolhas, que o simples desejo vira cuidado, e o instinto vira um compromisso de estar presente, de construir algo junto. E sabe, para mim, entender o lado biológico é como conhecer o coração do amor, mas saber que quem dá a última batida somos nós. Não é lindo pensar que algo tão humano nasce de algo tão essencial? Isso me faz crer que por mais que a biologia explique, o que a gente sente é só nosso, único, tão individual quanto o jeito que cada um de nós escolhe amar. Então, a biologia talvez nos dê o ponto de partida, mas é a nossa história, as nossas experiências e o que vivemos juntos que constroem tudo isso. Porque pensa bem, quantas vezes você já viu alguém se apaixonar por uma pessoa que teoricamente não fazia o menor sentido? A atração inicial pode até vir de uma faísca biológica, mas o que mantém duas pessoas unidas vai além disso. É o jeito que o outro te olha, é aquele abraço que cura, é a mão que segura a sua naqueles momentos mais difíceis. E sabe, a beleza disso tudo é que, mesmo que a ciência explique uma parte, ela nunca vai conseguir traduzir o que significa dividir a vida com alguém, os detalhes que fazem você querer ficar. Amor é muito mais que uma fórmula ou uma reação. É uma escolha que a gente faz, um ato de coragem, um compromisso com outra pessoa e talvez até uma promessa com a gente mesmo de se abrir, de permitir sentir tudo isso. E, no fim das contas, talvez a biologia só explique o começo. O que nos faz aproximar, como se fosse uma porta de entrada. Mas é o que construímos, o que escolhemos viver, que define o amor na sua forma mais pura e poderosa. Talvez o verdadeiro segredo esteja em equilibrar os dois lados. Reconhecer o instinto que nos leva a amar, mas também honrar a profundidade do que construímos a partir dele. Então, se você já se pegou pensando que o amor é só um instinto, talvez seja a hora de olhar de novo e perceber que ele é uma jornada, uma aventura tão complexa quanto a própria vida. Porque o amor, no fundo, é um mistério que nem a ciência, nem a razão conseguem explicar totalmente. E talvez seja essa mistura de lógica e sentimento, de corpo e alma, que torna o amor tão inesquecível. Porque, no fundo, o amor não precisa de todas as respostas. E talvez seja exatamente essa incerteza que nos faz valorizar tanto cada momento, cada olhar, cada gesto. É como se o mistério fosse parte do encanto, sabe? Afinal, o que seria do amor se a gente conseguisse colocar em palavras tudo o que ele representa? Talvez perdesse um pouco da mágica. E olha que curioso, quanto mais a gente tenta entender, mais se dá conta de que o amor não cabe em uma fórmula, nem em uma explicação simples. Ele é a soma de pequenas coisas. O cheiro de café compartilhado, o som de uma risada ecoando na casa, o toque silencioso que diz mais que qualquer palavra. Ele é a saudade que a gente sente mesmo depois de passar o dia todo junto e o cuidado que cresce até nos detalhes mais banais. A biologia pode até explicar a atração, a conexão inicial, mas o amor... o amor é o que acontece depois disso.
Ele cresce nos desafios, nos momentos em que precisamos escolher ficar. E muitas vezes é nos dias mais difíceis que ele se revela com mais força. Porque amar é estar disposto a se ver vulnerável, a aceitar as imperfeições, a construir uma vida a dois, sabendo que nem sempre vai ser fácil, mas que mesmo assim vale a pena. Então, no final, o amor pode ter um toque de ciência, mas ele é feito, sobretudo, de escolhas e de coragem. E é essa mistura de instinto e de entrega consciente que transforma o amor naquilo que a gente conhece e valoriza como o sentimento mais poderoso que existe. Porque é essa jornada, feita de altos e baixos, de mistérios e descobertas, que faz o amor ser tão intenso e, ao mesmo tempo, tão simples. Então, se tudo isso faz sentido para você, talvez seja porque, no fundo, a gente sabe. O amor é mais do que qualquer explicação. É mais do que qualquer tentativa de entendê-lo. Ele é a nossa chance de viver algo que transcende o nosso próprio entendimento, algo que nos faz sentir completos. E, ao mesmo tempo, nos lembra da nossa humanidade. E é curioso como, mesmo sabendo que o amor não precisa de explicações, a gente ainda tenta entendê-lo, quase como se tivesse medo de que, sem entender, ele pudesse escapar pelos nossos dedos. Mas talvez essa seja a beleza. Essa incerteza, essa falta de controle que nos faz sentir vivos, vulneráveis e, ao mesmo tempo, incrivelmente conectados. Porque, no fundo, o amor nos lembra de que somos seres humanos, imperfeitos, cheios de falhas, e ao mesmo tempo tão cheios de vontade de acertar, de ser para alguém aquilo que a gente sempre buscou. Amar é abrir mão de ter todas as respostas. É aceitar que, mesmo que a ciência tente explicar, o amor guarda segredos que só o coração entende. E no meio disso tudo, a gente aprende que o amor é mais do que palavras bonitas, mais do que momentos perfeitos. Ele é feito das pequenas coisas, das risadas em dias ruins, dos abraços quando não há o que dizer, dos olhares que dizem eu tô aqui, sem precisar de promessas. Porque o amor verdadeiro não depende de teorias. Ele sobrevive e se fortalece na simplicidade do dia a dia, nas escolhas que a gente faz a cada momento para estar lá, presente, mesmo quando o mundo parece querer nos afastar. Então, no final das contas, a gente percebe que o amor, seja lá como ele começou, cresce e se transforma em algo muito maior do que qualquer explicação científica. Ele é a parte de nós que encontra sentido em estar com o outro, que se realiza em ver o outro feliz, que encontra a verdadeira plenitude não em respostas, mas em cada segundo vivido de coração aberto. E se por um lado a ciência nos ajuda a entender um pouquinho dessa mágica, por outro, é essa mágica inexplicável que nos lembra do quanto o amor é, e sempre será, o maior mistério de todos. Um mistério que nos faz querer viver, compartilhar e acreditar dia após dia de que amar é, no fundo, a coisa mais natural e extraordinária que podemos fazer. Então talvez a questão não seja sobre entender o amor, mas sobre vivê-lo. Sobre permitir que ele exista sem querer colocar rótulos ou dar explicações. Porque no fundo, quando estamos apaixonados, quando amamos de verdade, não nos importamos se é um instinto ou uma química. Só importa o que sentimos, o que nos move, o que nos faz querer ser melhores, o que nos faz cuidar. E o amor é isso, é saber que, mesmo sem entender completamente, vale a pena. Cada momento de entrega, cada renúncia, cada sorriso compartilhado. Porque no final das contas, o que a gente leva da vida não são as respostas, mas as experiências, os laços, as lembranças dos dias que vivemos com intensidade. E o amor, bem, ele é a essência de todas essas experiências. A vida nos dá essa oportunidade rara de sentir algo que às vezes não precisa de palavras, só de presença. Então, que tal permitir que o amor simplesmente seja? Que ele nos inunde com todas as suas imperfeições, incertezas e beleza. Porque talvez essa seja a única verdade que realmente importa. Amar é aceitar o mistério e ainda assim se entregar com todo o coração. E isso é o que nos torna verdadeiramente humanos. É isso que nos lembra porque estamos aqui, não é? No meio de todas as perguntas, de toda a confusão que a vida traz, é o amor que nos ancora. Ele não precisa de garantias, de rótulos ou de explicações científicas. Quando a gente ama, a gente se sente completo, mas ao mesmo tempo vulnerável. E talvez seja essa a grande beleza de tudo. Saber que estamos vivendo algo tão poderoso que nos transforma, que nos faz querer ir além, mesmo sem entender completamente de onde vem. Porque no fim, o amor é isso. É a soma de tudo que somos, tudo que já vivemos, cada pedacinho de nós que de alguma forma ressoa e encontra eco em outra pessoa. E quando você sente isso,
quando encontra alguém que desperta isso em você, o que realmente importa é o que você escolhe fazer com esse sentimento. Se você vai proteger, cultivar, se vai permitir que ele te leve a descobrir quem você é ou quem você pode ser. Então talvez não precisamos entender o amor. Talvez o que realmente importa é que a gente o sinta, que a gente o valorize e que a gente nunca perca essa coragem de se abrir, de se conectar e de permitir que ele nos transforme. Porque afinal o amor pode até ser um instinto, mas é também a coisa mais extraordinária e humana que podemos experimentar. E é nessa mistura de ciência e magia, de instinto e escolha, que a gente encontra o verdadeiro sentido do amor. Não importa se ele é explicado por um livro de biologia ou por uma poesia, o que faz o amor ser tão especial é como ele nos faz sentir vivos, como ele nos desafia a sermos melhores, mais autênticos, mais humanos. Às vezes a gente tenta entender demais, racionalizar demais, mas o amor sempre encontra um jeito de escapar dessas definições. Ele se mostra nos detalhes, no jeito como a gente cuida, no esforço que fazemos para entender o outro, nas pequenas coisas que, somadas, constroem um sentimento enorme. Então talvez o segredo seja parar de tentar enquadrar o amor e simplesmente vivê-lo, com todos os altos e baixos, com todas as imperfeições e belezas. Porque no fundo não importa se o amor é instinto, escolha ou uma reação biológica. Importa o que ele provoca em nós, e cada segundo que a gente dedica a ele faz a vida valer a pena. Se você sente que tem algo mais a aprender sobre o amor, dá uma olhada nos links na descrição. São só alguns recursos que podem te ajudar a refletir, a se conectar ainda mais com essa experiência tão humana. Afinal, o amor está aí para ser vivido, sentido e para nos transformar, de um jeito que talvez a gente nunca entenda completamente. E tudo bem, talvez essa seja a melhor parte.